Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula aberta e gratuita da Plastic Academy, um super evento que vai acontecer nos próximos dias e que reúne mais de 11 profissionais super gabaritados da indústria do plástico que vão compartilhar conhecimento para você poder expandir as suas capacidades nessa indústria tão interessante. Então, fique atento aqui nessa página onde você está assistindo essa aula, tem algum link, provavelmente aqui embaixo do vídeo, tem um link para você conhecer todo o programa, saber as datas certinho, quando vai acontecer, como você faz para se inscrever, valores. Então, confere aí, clica nesse link e garante a sua vaga na Plastic Academy. Lembre que vão ser vagas limitadas, então é importante você fazer isso o mais rápido possível. E aproveita, antes de mais nada, antes de seguir assistindo esse vídeo, já compartilha o link desse vídeo, dessa aula gratuita, com a maior quantidade possível de pessoas que você conhecer, seus grupos técnicos do WhatsApp, nas suas redes sociais, para que a maior quantidade possível de profissionais da nossa indústria possa se beneficiar desse super evento, tá certo? E hoje, nessa aula, onde a gente vai falar a respeito de bancos de dados de polímeros, nessa aula gratuita, eu vou ser o seu anfitrião. Talvez você já me conheça, acompanhe minhas redes sociais, acompanhe o meu canal no YouTube, ou talvez você ainda não me conheça. Então eu vou colocar aqui agora na tela para você, você já está vendo aí a nossa apresentação, e eu vou fazer a minha breve introdução aqui, falando um pouco, principalmente para você que não me conhece, um pouco ao meu respeito. Meu nome é Ricardo Cusiol, toda a minha carreira foi pautada na indústria de plásticos, desde a época acadêmica até a minha vida profissional, como você pode ver aí, técnico em plásticos pelo Senai, engenharia química pela Mauá, mestre em engenharia química com ênfase em polímeros pela Unicamp e já atua há mais de 25 anos na indústria, principalmente na indústria de matéria-prima, sempre trabalhando com desenvolvimento de aplicação, desenvolvimento de processos, solução de problemas, seleção de materiais e principalmente capacitação de clientes e parceiros. Mais recentemente também, eu administro o meu canal no YouTube, o canal Ricardo Cusiol, que compartilha informações técnicas a respeito da indústria do plástico. Se você ainda não me conhece, vai lá no YouTube e busca Ricardo Cusiol, que você vai ter mais de 100 vídeos gratuitos disponíveis com conteúdo para você poder acompanhar e aumentar o seu conhecimento nessa indústria. Como eu falei para você, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco a respeito de bancos de dados de polímeros. Você que tem um projeto, precisa selecionar materiais, precisa encontrar informações a respeito de materiais plásticos, como é que você faz para encontrar estas informações? É isso que a gente vai falar nos próximos 40 minutos. Dá uma olhada aqui no nosso programa. Primeiro a gente vai falar um pouco a respeito de fichas técnicas e como elas se diferenciam das especificações de produto. Percebo que tem muita confusão no mercado com relação a isso e a gente vai falar um pouco sobre esse respeito. Depois a gente vai falar um pouco a respeito de bancos de dados online, que basicamente são bancos de dados onde você pode encontrar essas fichas técnicas, mas com algumas ferramentas de busca bem interessantes, que colecionam fichas técnicas de vários fabricantes. Você vai dar uma olhada que é bem legal. E finalmente eu vou falar um pouquinho a respeito de literatura, como livros podem te ajudar a encontrar dados sobre polímeros também, tá certo? Então fica comigo até o final dessa aula que você vai gostar bastante. Lembrando que essa é uma pequena amostra, uma amostra bem pequenininha de tudo que você vai ter dentro da Plastic Academy. Então lembra de garantir a sua vaga, clica no link que está aqui em algum lugar nessa página para conferir o programa completo e garantir a sua inscrição. Vagas limitadas, hein? Vamos lá, dando sequência, falando um pouco a respeito de fichas técnicas versus especificação, tá? Então eu quero começar falando com você a respeito do que é uma ficha técnica de material polimérico, né? Então, basicamente, uma ficha técnica de material polimérico é uma listagem das principais propriedades de um material. Então você vai ter nessa ficha técnica uma lista de propriedades e uma lista de valores para cada material que está disponível comercialmente, o que a gente chama de grade de material polimérico. Então, para cada grade de material polimérico, cada tipo específico de material polimérico, existe uma ficha técnica com uma listagem de propriedades e valores para esse material. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de uma ficha técnica real para você poder entender isso daí. Agora, o que é importante a respeito dessa ficha técnica? Aqui começa o primeiro ponto importante. A ficha técnica, ela mostra normalmente valores típicos para cada uma dessas propriedades para o material que ela representa, tá?
O que significam valores típicos? E aqui é que começam os problemas. Normalmente, cada fabricante possui um método diferente para criar as suas fichas técnicas. Tá? Alguns fabricantes fazem uma média dos últimos lotes produzidos e colocam esse valor médio nas fichas técnicas. Alguns fabricantes testam o último lote produzido ou testam algum lote aleatoriamente a dados intervalos de tempo e colocam os valores na ficha técnica. Quando testam-se poucos lotes, o fabricante ele pode colocar o valor máximo encontrado para aqueles lotes na ficha técnica, ele pode colocar um valor intermediário ou ele pode colocar um valor mínimo encontrado na ficha técnica para ter margem de segurança e por aí vai. Enfim, o grande problema é que talvez 100% dos casos não está explícito qual foi o método utilizado pelo fabricante para colocar aquele valor na ficha técnica. Você não vai saber se aquele é um valor médio, se aquele é um valor máximo que você pode encontrar, ou se aquele é um valor mínimo, ou se ele é um valor, enfim, que foi encontrado para aquele lote que foi testado. O importante é que são valores típicos não no sentido matemático, não no sentido estatístico da palavra, que seria uma média de todos os lotes desse material. Não. São valores típicos porque são valores que mostram para cada propriedade que está mostrada na ficha técnica uma ordem de grandeza para aquela propriedade, para aquele grade específico. Tá? Isso é muito importante. As fichas técnicas, e aqui eu faço questão de destacar e fazer essa diferenciação com especificações, as fichas técnicas não são especificação de material e muitas delas trazem, inclusive, no seu rodapé um disclaimer, né? Um atestado informando claramente isso daí para que você não tome esses valores como especificação. Porque é bem possível que você tenha lotes de fabricação daquele grade de material que algumas dessas propriedades estejam com valores pouco abaixo daqueles mostrados nas fichas técnicas. Por quê? Porque as fichas técnicas não são especificação de materiais. Antes de falar um pouquinho a respeito das especificações, eu quero trazer dois exemplos de ficha técnica para você já ficar na cabeça com a cara de uma ficha técnica, com o que ela se parece e como é que ela é. Vamos dar uma olhada nesses exemplos. Ok, então aqui eu trago o primeiro exemplo de ficha técnica para você. Tá? Uma ficha técnica, as fichas técnicas são documentos abertos, estão disponíveis na internet. Se você entrar no site de cada fabricante de material, você vai ter um link lá dentro para fichas técnicas dos produtos. Tá? Então, essa aqui é uma ficha técnica típica, tem aqui informações do fabricante, né, o logotipo do fabricante, tem o nome comercial desse material, que aqui normalmente ele traz o tipo de material, então aqui a gente está falando de uma resina de acetal, né, que tem esse nome comercial. Aqui ele traz a especificação do código, né, é aquele que eu falei que é o grade de material, é o tipo específico de resina de acetal que a gente está falando. Tá? E aqui embaixo, normalmente é assim, ele traz uma breve descrição do que é esse grade específico. Então, um acetal de alta viscosidade, que tem aqui um homopolímero, que, enfim, é utilizado para moldes que são fáceis de preencher e por aí vai. Então ele traz um parágrafo de descrição, o que é esse material. Tá? Depois a gente vai ver alguns exemplos de outros tipos de fichas técnicas. Tá? E depois vem o que a gente chama de ficha técnica propriamente dita, ou seja, uma tabela com as propriedades do material. Vou até dar um zoom aqui para você dar uma olhada. Né? Então você vê aqui, ó, aqui na primeira coluna eu tenho propriedades e aqui elas estão divididas em grupos, né? Então propriedades mecânicas, propriedades térmicas, propriedades de fluxo. Depois na segunda coluna, qual é a norma que o fabricante utilizou para testar essas propriedades. Depois as unidades em que essas propriedades estão expressas e o valor propriamente dito de cada uma das propriedades. Note que a gente tem para cada propriedade um valor pontual. Não é um valor máximo, não é um valor mínimo, ele não está falando exatamente aqui se é um valor máximo ou mínimo, é um valor típico. Né? De novo, é um valor típico não no sentido matemático, no sentido estatístico da palavra, mas no sentido de que ordem de grandeza. Se você comprar um lote desse material específico, e avaliar a propriedade de tensão no escoamento, né, na tração para esse material, você vai ter um valor, uma ordem de grandeza de 70 megapascal, avaliado conforme essa norma. Tá? Lógico que, como não é uma especificação, pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, vai depender aí dos limites
para esse material, tá certo? Então, é uma ficha técnica, tem uma segunda página aqui, né? Então, você vê aqui, tem outras propriedades, aqui as propriedades elétricas, outras propriedades mais gerais, dados de processamento e por aí vai. E aqui estão aqueles disclaimers que eu falei, que normalmente você não pode usar essas propriedades como especificação, porque, enfim, é uma ficha técnica, não é uma especificação de material, tá certo? São valores típicos, como a gente falou. Deixa eu mostrar um outro exemplo de ficha técnica para você. Aqui um outro exemplo de ficha técnica, agora de um nylon, né? Então, de novo, tem aqui o nome comercial do material, aqui embaixo está o fabricante, é uma questão de layout, mas você vê que as informações estão todas aqui. Né? O código específico, né? O grade de material que ele está representando, e aqui você vê, ao invés de um parágrafo, um único parágrafo, aqui ele traz as informações um pouco mais dispersas aqui, então o que é esse material, reforçado com fibra, aplicações típicas, alguma coisa de processamento do material. Então a primeira página são algumas informações. E a segunda página dessa ficha técnica está aqui. Então aí sim a gente tem a tabela de propriedades. Então as propriedades físicas, mecânicas, de flamabilidade, as normas pelas quais foram testadas, unidades e os valores. Note que essa ficha técnica, como é de um nylon, é muito comum acontecer isso, tem duas colunas de valores. Uma que eles chamam de DAM, ou Dry as Molded, né, um material seco, sem absorver umidade, sem ser condicionado a ter uma quantidade de umidade como os nylons se sentem bem, né, no equilíbrio, e aqui já com essa umidade fornecida para o material. Então ele traz essas diferenças aqui de propriedades. É importante você saber que muitas vezes algumas fichas técnicas vão ter essas duas colunas de valores medidas em condições diferentes. Tá? Mas, de novo, bem parecido, propriedades listadas de um lado, separadas aqui por categoria, as normas, unidades e os valores, e note também valores pontuais. Aqui a gente tem duas colunas e, como eu falei, não são colunas de especificação, não é máximo e mínimo, são condições de teste diferentes, tá certo? Então, mais um exemplo de ficha técnica, você vê basicamente a mesma coisa. Ok, voltando aqui para a nossa apresentação, então essas são as fichas técnicas, tá? Esse é o dado de ficha técnica de um material. Agora, o que é uma especificação, então? A especificação já é um documento mais restrito. Você não vai encontrar especificação de material na internet. Muito, 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 muito difícil ter isso daí aberto na internet. Isso é um documento que o fabricante ele fornece só para quem já é cliente, que tem uma boa justificativa para pedir essa especificação, e essa especificação ela é um documento que não é aberto para qualquer um. Normalmente, até em alguns casos, eles pedem um contrato de confidencialidade. Não tem todas as propriedades, normalmente não se tem todas as propriedades que tem numa ficha técnica, daqui a pouco você vai entender por quê. Ele vai trazer algumas propriedades mais chave, mais principais para esse material, mas para essas propriedades a especificação vai trazer os limites máximo e mínimo para cada uma delas. Ou seja, aí sim você vai saber para aquele material, para aquele grade específico e para cada propriedade qual que é o máximo e o mínimo que você pode esperar. Qualquer grade, qualquer lote que você comprar desse grade vai ter aquela propriedade especificamente. Se você testar, com certeza dentro desses limites de especificação, e se não tiver, é um material que está fora de especificação e provavelmente não deveria ter sido comercializado, e isso pode trazer, inclusive, algumas consequências. Tá? Agora, por que não são todas as propriedades avaliadas numa especificação? Porque custa caro. Normalmente, criar uma especificação envolve uma análise estatística bastante avançada, bastante profunda. O fornecedor vai ter que avaliar vários lotes, pelo menos 30 lotes de material, medir as propriedades conforme as normas, e para todos esses 30 lotes avaliados vai ter que dar um tratamento estatístico bastante robusto para entender não só o que a formulação do material é capaz de entregar em termos de especificação, mas também e principalmente o que o processo de fabricação dele é capaz de entregar, de repetir, o quão repetível é o processo de fabricação desse fornecedor. Então, a especificação ela é um conjunto de formulação de material
com o processo de fabricação. Por isso que é um documento que não é aberto normalmente, você não vai encontrar facilmente e o fornecedor ele vai normalmente pedir alguma coisa, algum sigilo, tem que ter um comprometimento com ele, porque normalmente esse documento expõe os benefícios e as fraquezas do processo de fabricação desse cliente. O mesmo material no fornecedor A, que tem uma especificação mais fechada, com limites mais justos, pode representar um avanço em relação de processo de fabricação comparado com um fornecedor B que tem o mesmo material, o mesmo grade, mas uma especificação mais aberta. Porque provavelmente esse que tem especificação mais aberta, ele tem um processo que talvez não seja tão repetível, um processo que não garante uma especificação, uma distribuição de valores para cada propriedade tão mais estreita, tá? Então, por esse motivo que as especificações, primeiro, não contam com todas as propriedades do material, são só algumas, porque isso custa caro fazer todos esses testes, e segundo, não é um documento aberto que você vai encontrar na internet. Você vai ter que pedir isso daí diretamente para o fornecedor de material e talvez você tenha inclusive que assinar um contrato de confidencialidade com ele. Certo? Então, diferença básica entre ficha técnica e especificação. Ficha técnica são valores típicos, valores pontuais, sem uma faixa de especificação e vai ter uma quantidade maior, normalmente, de propriedades listadas lá. E as especificações, menos propriedades listadas, mas para cada uma delas você vai ter um limite, né? Os limites superior e inferior, ou o limite mínimo, pelo menos, que é dali para cima você pode encontrar qualquer valor, ou o limite máximo, dali para baixo você pode encontrar qualquer valor. Enfim, vai ser um documento que traz a especificação. Qualquer lote que você comprar desse material vai atender o que tiver listado nesse documento, tá certo? E para efeito de projeto de peça, é muito importante que você utilize as especificações de produto e não as fichas técnicas, porque, como eu falei, as especificações trazem os limites máximo e mínimo de cada propriedade e para um projeto é importante você trabalhar com os valores dentro da sua faixa de segurança. Dependendo da propriedade que você vai trabalhar, é importante trabalhar com o valor mínimo, ou dependendo da propriedade que você vai trabalhar com o valor máximo, para que você possa, então, garantir que o seu projeto vai ter a margem de segurança adequada. Se você trabalhar com a ficha técnica, corre-se o risco de repente um lote de material vir com um valor muito abaixo daquilo que você encontrou ou muito acima daquilo que você encontrou, e aí todos os cálculos do seu projeto podem ficar comprometidos, tá certo? Então, para projeto, sempre especificação. Muito bem. Eu quero entrar agora numa categoria diferente, ainda falando de fichas técnicas, mas uma categoria um pouquinho diferente, que são os manuais técnicos de materiais. Tá? O que são manuais técnicos? São livros que os fabricantes disponibilizam também de forma aberta na internet, eu vou mostrar alguns exemplos, e normalmente eles se dividem em 3 categorias. A primeira categoria são os chamados manuais de propriedades. Basicamente, manuais de propriedades são coletâneas de fichas técnicas, ou seja, aquela ficha técnica que eu mostrei para você, ele vai pegar todas as fichas técnicas, ou a maior quantidade de fichas técnicas possível, dentro daquela família de materiais que ele trabalha, vai colocar todas elas juntas num lugar só, num manual, para que você possa baixar um único documento e tenha todos os materiais ali disponíveis para você. Tá? Então, essa é a primeira categoria, eu vou mostrar um exemplo para você agora. Então, a gente tem aqui ó, chamado manual de propriedades, você vê aqui, ó, manual de propriedades, de produto e propriedades, ainda de uma resina de acetal, né, para a gente continuar no mesmo exemplo. E o que você tem aqui? Então, é um manual que vai falar um pouco a respeito do material, o que ele é, dar alguns exemplos, uma lista de grades disponíveis, e aí começa a coletânea de fichas técnicas. Né? Aqui a primeira coluna são as propriedades, a norma, as unidades, e para cada coluninha que tem aqui, ó, é um material diferente e os valores para essas propriedades listados aqui na frente. Então, basicamente, são as fichas técnicas, como a gente viu lá, só que agora, ao invés de ter uma única ficha técnica por página, a gente tem para cada coluninha aqui um material diferente e a sua ficha técnica. É uma forma de facilitar a consulta. Você tem aqui em um manual só, em um lugar só, fichas técnicas de vários materiais desse fabricante disponíveis. Muito bem, a segunda categoria de manuais técnicos que você encontra no site de um fabricante de material são os manuais de processamento, que são, como o próprio nome diz, aqueles que trazem informações para processamento do material. Então, características de máquina necessárias, de molde, requisitos de parâmetros de processo, como temperaturas,
tempos, pressões e por aí vai. Vou mostrar um exemplo de manual de processo para você. Então, de novo, aqui um manual de uma resina de acetal e você vê aqui, ó, Molding Guide, ou seja, manual de moldagem para essa resina. Então, de novo, um índice, depois vem toda uma parte de introdução que é muito legal porque ele traz características do material que vão explicar o porquê ele precisa das condições de processo que vão vir lá na frente. Então ele explica tecnicamente características do material que, por ter essas características, vão requerer as temperaturas que eles vão indicar, vão requerer as pressões que eles vão indicar e por aí vai. Então aqui várias propriedades de fluxo, de cristalização do material, de fusão do material, aqui ó, de viscosidade. E agora ele entra com requisitos de máquina, né, com base nessas propriedades do material. Por que eu preciso desse tipo de rosca? Por que eu preciso desse tipo de montagem da região do bico da máquina? Né? Tá aqui, ó, molde, os requisitos de molde, tipo de ponto de injeção, o que fazer, o que não fazer, como construir canais de alimentação para o seu molde, e por aí vai, tá? Com valores, recomendações, e aí ele entra na parte de processo propriamente dito. Então você vê aqui temperaturas, tempos, característicos do ciclo, né, pressões. Então, ó, um manual que vai trazer recomendações para você regular a máquina de injeção ou de extrusão, enfim, vai depender do manual que você vai baixar, para regular a sua máquina de moldagem para esse material. Um monte de informações muito interessantes. E uma terceira categoria de manuais que você vai encontrar em praticamente todos os fabricantes de material, principalmente aqueles materiais de engenharia, são os manuais de design, que contêm informações mais avançadas comparadas com as fichas técnicas. Então na ficha técnica tem um valor para cada propriedade. Nos manuais de design você vai encontrar curvas, vai encontrar propriedades que normalmente não estão listadas na ficha técnica ou que são comuns para todos os materiais daquela família, não para aquele grade específico. Vão trazer recomendações de desenho de peça, nervuramento, cantos vivos e por aí vai. Deixa eu mostrar um exemplo para você. Aqui então, de novo, um exemplo de uma resina de acetal, de novo um índice, algumas aplicações. Então ele já começa ó, aqui com informações gerais, dados de resistência química, uma coletânea de fichas técnicas desse material também, né? Mas aí ele vai entrar em propriedades mecânicas. Então, como eu falei, fichas técnicas, um valor pontual. Aqui ele já vai trazer curvas, né? Então ele vai trazer o comportamento completo de vários grades, em várias condições diferentes, curvas de fadiga, curvas de creep, relaxamento, comportamento térmico do material também, ó, envelhecimento térmico, resistência à fadiga, tá? Impacto, características de impacto, propriedades térmicas. Então você vê, são propriedades um pouco mais aprofundadas, mostradas de uma forma um pouco diferente do que está mostrado na ficha técnica do material. E para projeto de peças, esse tipo de manual é muito interessante porque ele é mais profundo, ele traz informações mais aprofundadas e mais completas. Tá? Então você vê ó, abrasão, dados ambientais, de resistência química, uma tabela completa de resistência química. Então, são manuais bem interessantes de se trabalhar, tá certo? Manuais de design. E, obviamente, podem existir manuais, uma outra categoria de manuais especiais, para algum tema muito específico, muito focado. Normalmente são manuais menorzinhos, que podem trazer especificação de embalagens dos materiais, ou solução de problemas, ou processos especiais que vão ser feitos. Eu vou mostrar um exemplo também para você agora. Então aqui, ó, esse fabricante criou um manual bem simples, bem pequeno, para operações de montagem. Então, se você precisar montar peças plásticas com esses materiais desse fabricante, ele traz aqui algumas recomendações. Então, aqui ele vai trazer alguma parte introdutória, depois ele vai falar de design, e aí agora, ó, técnicas de design, solda, como é que você desenha uma linha de solda para esse material, como é que é o comportamento desse material no processo de solda, vários tipos de processos de solda diferentes, colagem, né? Então tá aqui, ó, montagem com parafuso, tipo de parafuso que é recomendado usar com esse material, como é que você dimensiona os castelos, né, para esses parafusos. Então tá aqui um manual bem curto, você viu, mas muito focado para a parte de montagem nesse caso aqui, que são manuais especiais. Para alguns fabricantes eles vão existir, para outros não vão existir, mas sempre focados, ele foge um pouco daquelas três categorias principais que eu mostrei anteriormente. Tá?
Bom, então esses são os manuais técnicos que você pode encontrar e normalmente, como eu falei, igual as fichas técnicas, são manuais abertos, você vai encontrar no site do fabricante. Alguns fabricantes vai ser mais fácil você encontrar no site, os links vão estar diretos, outros você vai precisar cavocar um pouco dentro do site, outros ainda você vai ter muita dificuldade, vai precisar mandar um e-mail para a área de suporte técnico e o cara vai ter que te devolver isso daí por e-mail, mas em geral, esses manuais você consegue sem muita burocracia, sem muito trabalho, sem muito problema, porque são informações abertas e não restritas nos fabricantes. Agora eu quero mostrar para você bancos de dados online. Esses são muito interessantes porque basicamente são também coleções de fichas técnicas de materiais, mas eles congregam vários fabricantes diferentes. Então você vai encontrar num único lugar fichas técnicas de vários fabricantes, de vários tipos de materiais diferentes e principalmente você vai ter ferramentas de busca muito interessantes. Ferramentas de busca que vão te permitir encontrar um material mais adequado para a sua necessidade, que vai ajudar muito no processo de seleção de materiais. Eu vou mostrar dois bancos de dados online para você. O Campus Plastics, que você pode encontrar nesse link que você está vendo aqui. Depois você vai ter esse manual, vai poder baixar esse PDF e vai poder acessar esse site. E o MatchWeb, que você acessa por este link que está aqui. Certo? Então vamos começar com o Campus Plastics. Vamos lá. Bom, nós estamos aqui então na página inicial do Campus, né? E Campus aqui no sobre dele, você vê o que significa, né? Campus é Computer Aided Material Preselection by Uniform Standards. Então esse nomão aqui significa basicamente o seguinte: é um sistema computadorizado que vai te ajudar a selecionar materiais baseado em normas padronizadas. Então, muitas vezes, você pode ter visto nas fichas técnicas que eu mostrei, algumas vão se basear em normas ISO, algumas vão se basear em normas ASTM, outras vão se basear em normas DIN, vai depender muito do fabricante, da origem, se ele é um fabricante americano, europeu, dentro da Europa, se ele é alemão, se ele é francês e por aí vai. Né? E aí, essas normas diferentes, muitas vezes você consegue comparar facilmente, mas outras vezes pode gerar algum tipo de dificuldade. Então, o Campus ele uniformiza essas normas e permite uma comparação mais facilitada desses materiais. Então, para buscar materiais, vamos dar uma olhada aqui nessa funcionalidade. Tem aqui a barra Search. Você vem, a primeira forma é digitar o que você está buscando aqui, o tipo de material, o nome comercial, o fabricante, a propriedade específica que você está buscando. Então, vamos buscar por resinas de nylon aqui. Note que eu tenho 9.400 grades aproximadamente no banco de dados e eu faço a busca aqui por nylon, ele vai me trazer a lista de materiais que atendem esse critério de busca e a partir do momento que eu selecionar algum desses tipos aqui, ele vai me mostrar quantos grades agora atendem esse critério de busca. Então de 9.400 eu fiquei com apenas 124 que atendem esse critério de ser uma poliamida, um copolímero de nylon 6 com nylon 66. Aí se eu vier aqui em Grade List, ele vai me trazer então os materiais que atendem esse critério. Clicando no material aqui do lado, eu tenho basicamente a ficha técnica do material disponível para minha consulta, que é a ficha técnica como a gente viu anteriormente. Tá? Então ele está abrindo aqui, ele traz a ficha técnica dentro do próprio site do campus. Tá? Então você pode mudar o idioma da ficha técnica, você pode fazer o download aqui em PDF dessa ficha técnica do jeito que você está vendo, ou de uma ficha técnica para montadoras. Eu vou até abrir porque ela é interessante, que traz já alguma coisa já direcionada. Então traz todos os dados que uma ficha técnica tem, mas ela já mostra que esse é um material para aplicações internas, para aplicações em motor, para aplicações externas, né? Falando de aplicação automotiva. Então já traz algumas normas mais específicas para a área automotiva. Aqui é um nylon, então ele já traz seco e condicionado. Então, basicamente uma ficha técnica de material aqui, que você pode ver. Tá? E essa aqui é uma ficha técnica, então, bem típica que o Campus traz para você. A gente pode voltar aqui para o campo de busca, dar um reset. E vamos ver uma outra forma de buscar materiais aqui. Existe essa forma aqui que é o slider. São basicamente barras de propriedades, você pode escolher as propriedades clicando aqui que você quer selecionar. Aqui eu tenho
módulo de tensão e temperatura de amolecimento VK. Vamos escolher temperatura de fusão do material. A gente dá um apply. Posso escolher várias aqui, tá? Então a gente dá esse aplicar, ele vai trazer então a barrinha de módulo de tensão e temperatura de fusão. Eu estou com todos os materiais disponíveis aqui, então estou aqui com basicamente 2.900 materiais, 3.000 materiais que têm essas propriedades listadas. Então eu quero restringir aqui o meu módulo de tensão para aproximadamente 1.000 até 10.000. Então os materiais já diminuíram aqui a lista. Você vê que já deu uma diminuída nos materiais disponíveis em termos de ponto de fusão aqui, mas eu quero restringir agora materiais que têm ponto de fusão entre 200 e 250 graus. E agora a minha lista tem apenas 957 grades, eu clico aqui e esses são os materiais que atendem o critério de busca. Então uma forma bem fácil, eu posso refinar ainda esse aqui. Então você vê, eu queria mais ou menos um módulo de tensão ao redor de 1.000. No slider lá ele não dá muita precisão, então eu posso refinar minha busca aqui, 1.000 a 10.000, então você vê aqui, agora ele atualizou a lista, você vê, diminuiu um pouco aqui, e aqui de 200 a 250, tá certinho, ele atualiza a lista, 950 grades. Então tá aqui todos os materiais que atendem ao meu critério de busca, é uma outra forma bem interessante de você buscar. E um outro critério de busca, que é o scatter, tá? Esses gráficos de dispersão, ele traz, então, aqui ele ainda está com aquela busca funcionando, mas como é que funciona esse gráfico? Ele vai trazer também duas propriedades, ponto de fusão e módulo de tração do material, e ele vai listar todos esses grades aqui e você consegue fazer uma seleção com um zoom aqui nesse gráfico. Então você vai reduzindo a quantidade de materiais aqui, você pode selecionar outras propriedades nessas tabelas aqui do lado, então pode escolher qual propriedade fica no eixo X, no eixo Y, tá? Mas aqui você vai filtrando graficamente os materiais em função de duas propriedades. E, novamente, você vem aqui no Grade List e ele vai trazer os materiais que atendem esse critério para você. Tá? Eu vou abrir uma outra ficha técnica aqui para mostrar, vamos ver se essa ficha técnica traz. Algumas fichas técnicas que estão aqui no campus trazem um recurso muito interessante, que são essas informações gráficas, como você pode ver aqui embaixo. Tá? Então não só o dado pontual, mas ele já começa a trazer gráficos de viscosidade, gráficos de resistência mecânica, então, por exemplo, a curva tensão-deformação do material. Alguns trazem, inclusive, em temperaturas diferentes. Vai depender do material, não são todos que estão disponíveis, mas muitos deles estão aqui. Já começa a se aproximar daquele manual de design que a gente conversou. Se você clica aqui, você consegue fazer o download dessa curva e, inclusive, encontrar os pontos que deram origem a essa curva, fazer o download desses pontos para um Excel ou, inclusive, para o seu software de análise estrutural. Caso você precise fazer alguma análise e precise dessa curva, você tem aqui os pontos exatamente que deram origem a essa curva e o Campus disponibiliza isso para você. Inclusive, o Campus ele é um motor de busca de alguns fabricantes de matéria-prima. Alguns fabricantes de matéria-prima, quando você entra no site dele e busca uma ficha técnica, a cara do site é do fabricante, mas o que está rodando por trás é exatamente o Campus, e você vai ver que inclusive a ficha técnica que você baixa, ela é bem parecida com esse modelo do Campus, tá certo? Bom, o outro banco de dados que eu quero mostrar para você é o MathWeb. Vamos lá dar uma olhada clicando nesse link aqui. Ok, então a gente está aqui no MathWeb, eu fiz já o login, é legal você ter uma conta no MathWeb, caso você queira usar, é gratuita porque ela abre algumas vantagens de busca avançada. Tá? Existe uma conta premium aqui, que é paga, que ele dá acesso a algumas funcionalidades ainda mais avançadas, e basicamente é a possibilidade de você exportar diretamente daqui para o seu software de análise estrutural esses dados. Tá? Então, de repente, se fizer sentido para você, é uma outra funcionalidade. Mas vamos dar uma olhada. Ele é basicamente um banco de dados, assim como o Campus, mas a grande diferença do MathWeb é que ele não tem só polímeros no seu banco de dados. Ele também traz informações a respeito de metais, cerâmicas, madeira, a gente vai dar uma olhada nisso daí. Tá? Então, só para mostrar como funciona, ele tem esse Advanced Search, que está disponível quando você faz o login, que é o mais interessante para se buscar, onde você vai adicionando critérios de busca. Então, por exemplo, eu coloco aqui
por buscar por tipo de material. Então eu começo aqui com polímeros, né? Você vê, tem carbono, cerâmicas, fluidos, metais e por aí vai. Então eu quero um polímero que seja um termoplástico e que seja uma resina de acetal. Então esse é o primeiro item, é o primeiro critério que eu vou adicionar à minha busca. Eu vejo que ele já tem aqui 1.700 materiais disponíveis, sendo que de polímeros eu tinha 97.000 materiais do banco de dados. Então é um banco de dados realmente muito grande. Tá? Mas além disso, eu quero adicionar uma propriedade nesse material. Então eu vou pegar uma propriedade física desse material, que é o índice de fluidez. Então eu vou adicionar um critério que eu quero que a minha busca me retorne materiais que têm índice de fluidez entre 2 e 10, por exemplo. Vou adicionar esse critério de busca, tá? E agora eu vou rodar essa busca. E aqui, ó, eu tenho os que atendem esses dois critérios, são 538 grades, e eles estão listados aqui embaixo, tá? Em várias páginas. E eu tenho a lista de materiais aqui. Então, se eu clicar em cima de qualquer um deles, eu tenho de novo uma ficha técnica, que eu posso fazer um download, posso baixar em PDF ou em Excel. Se eu tiver a conta premium, eu posso exportar esses dados para o meu sistema de análise estrutural. E na conta premium também, ele traz para algumas propriedades gráficos. Tá? Eu não tenho acesso aqui, eu não tenho a conta premium, então se eu abrir isso daqui, ele vai me dar um gráfico de exemplo, que não tem nada a ver com o que eu pedi, mas se você tiver acesso à conta premium, você vai ter acesso a esse gráfico. E basicamente o que você tem aqui são propriedades, uma ficha técnica, né? Propriedades mecânicas, físicas, térmicas desse material. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos, vai depender muito do tipo de material e do fabricante, né? Que o fabricante tem enviado esses dados para o MATLAB. E o interessante também é que ele já traz uma comparação de unidades métricas e unidades imperiais, o que pode ser interessante para comparações aí em função do seu projeto. Então, esse é outro banco de dados muito interessante que vale a pena você ter no seu radar, que é o MATLAB. Bom, e finalmente, para finalizar essa aula, falando de como você buscar dados em literatura. Então, a literatura é muito extensa, você tem muitos livros que podem te trazer informações sobre materiais poliméricos, que podem te ajudar no seu processo de seleção, quando você precisa de alguma informação de material. Eu vou trazer 2 livros que eu uso particularmente bastante quando eu faço as minhas pesquisas para criar vídeos, para criar aulas e para obter dados de materiais, que é a Encyclopedia of Polymer Science and Technology e esse Polymer Data Handbook, que são coletâneas de informações de materiais. Eu vou começar pela Enciclopédia de Polímeros e Tecnologia, que eu acho que é uma literatura bem interessante. Vamos lá. Bom, esse livro é importante mencionar que ele está disponível na sua versão física e na sua versão online, mas você tem que pagar. Eu comprei essa enciclopédia há já alguns anos, então eu estou mostrando os arquivos que estão no meu sistema aqui, tá? Todos eles disponíveis, e você vê que é uma enciclopédia mesmo, tá? Organizado aí em ordem alfabética, de A a Z, todos os tópicos a respeito de polímeros. Então você vai encontrar aqui capítulos falando especificamente de alguns tipos de materiais, falando a respeito de processos de fabricação, a respeito de copolímeros, a respeito de aditivos, a respeito de aplicações, a respeito de testes. Então você vai ter aqui, é uma enciclopédia. Tá? Eu tenho aqui, de novo, para continuar no nosso exemplo, uma de acetal. Eu vou abrir para você ter uma ideia do que tem dentro de cada capítulo. É bem interessante, são informações complementares que muitas vezes podem te ajudar num processo de pesquisa, para um trabalho, para, enfim, alguma informação que você precise a respeito desses materiais. Tá? Então, aqui falando de acetal, então ele traz uma introdução, traz tabela de propriedades, propriedades físicas, fala um pouco do monômero, fala um pouco de processos de fabricação, então é uma enciclopédia mesmo, que tem bastante informação. Como é que é o processo de fabricação, a reação de polimerização desse material, estrutura química do material, né, toda a parte de cristalinidade, fabricação aqui, ó, os principais fabricantes, propriedades, está aqui, ó, tá? Então, é uma enciclopédia bem interessante, eu uso bastante essa enciclopédia, eu recomendo que se você tiver possibilidade, se você tiver acesso a uma biblioteca numa universidade, por exemplo, é uma fonte de consulta bem interessante, então, para você. A Encyclopedia of Polymer Science and Technology. Então, esse foi o primeiro exemplo. E o segundo exemplo é esse Polymer Data Handbook,
que é um livro que eu também comprei a versão online dele há muito tempo atrás, e eu tenho ele aqui no meu sistema, vou dar uma olhada no que você vai encontrar nesse livro. Então tá aqui, ele tem um índice digital mesmo, e basicamente ele traz informação a respeito de materiais diferentes. Tá? Então, para cada material ele tem uma seção. Vou pegar, para variar um pouquinho a nossa vida aqui, eu vou pegar de nylon, pegar o nylon 66, vamos ver o que ele traz de informação. Então aqui ele começa, o nylon 66, ele traz uma nomenclatura, ele traz os nomes comerciais, número de registro desse material, estrutura, enfim, é como se fosse uma enciclopédia, mas mais focado aqui para materiais. Então ele vai trazer depois toda uma série de propriedades. O interessante aqui é que ele vai trazer essas propriedades como se fossem fichas técnicas de materiais, mas são propriedades inclusive mais acadêmicas, muitas vezes propriedades que você não encontra em fichas técnicas nem em manuais de fabricante. Tá? São dados inclusive de caracterização de material, de cristalinidade, de viscosidade, solubilidade, resistência química, né? Então você vê aqui, ó, constante de Higgins para esse material. Então algumas constantes bem interessantes aqui, bem acadêmicas, né? Mas que para algumas atividades profissionais, como a área de síntese, podem ser interessantes. Então, para alguns materiais vai ser mais completo, outras menos, mas é um banco de dados bem interessante que na literatura você vai encontrar. Quando você não encontra uma propriedade que é mais específica, mais acadêmica, nas fichas técnicas, nos manuais dos fabricantes, provavelmente em um banco de dados como esse, né, num handbook como esses, você vai encontrar. Então eu sempre recomendo que você tenha também algum tipo de handbook como esse na sua biblioteca. Muito bem, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembrando, essa foi uma aula gratuita, uma aula aberta do Plastic Academy. Olha só as feras que vão participar desse evento. A sua vaga tem que ser garantida o mais rápido possível, são vagas limitadas, então corre aqui no link que está nessa página para você poder conferir o programa completo, a palestra que cada uma dessas feras aqui vai dar para você, tá? Você vai poder conferir também aí as datas que esse evento vai acontecer, valores, como você faz para garantir a sua inscrição. E lembra, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar por esse tema, para que todo mundo tenha possibilidade de acesso a um evento tão interessante, tão importante para a indústria do plástico. Tá certo? Eu fico muito feliz com a sua presença, muito obrigado por assistir essa aula até o final e a gente se vê dentro das palestras do Plastic Academy. Logo, logo a gente se vê lá dentro. Um grande abraço e até lá.